Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Espero de verdade que vocês estejam muito bem e ficando um pouquinho mais ricos aí a cada dia. Hoje eu vou trazer uma informação que até muitos investidores já experientes nunca pararam para pensar, mas que você já vai saber antes mesmo dessa dúvida surgir. Show? Para quem não sabe, a nossa bolsa de valores, assim como a grande maioria das bolsas de valores dos outros países, são medidas por um sistema de pontuação. Mas você já parou para pensar o que significa esses pontos? É exatamente sobre isso que eu vim falar e que você vai saber até o final desse vídeo. E é bem simples de entender. No dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de setembro, véspera de feriado, a bolsa fechou a uma cotação de 117.863,63 pontos. Mas o que são esses pontos? O Ibov é um índice onde estão inseridas a grande maioria das empresas que são cotadas na nossa Bolsa de Valores brasileira, a B3. Não são todas as empresas, beleza? São só as principais. Cada empresa é cotada a um valor. Esse valor numérico é transformado em pontos. Todos os pontos de todas as empresas que compõem o Ibov são somados. E aí a gente chega a uma pontuação final, que é justamente a pontuação da nossa Bolsa de Valores. E só uma curiosidade sobre a B3, só a Vale é responsável por compor mais de 14% do número de ações. É uma empresa bem grandinha, né? Todos os dias úteis, que são os dias em que a Bolsa de Valores está aberta para negociações, as ações têm uma certa variação. Ou seja, os pontos do índice Ibov também vão ter certa variação. Somando-se todas essas variações, a gente pode ter um saldo positivo e um saldo negativo. Quando a gente tem um saldo positivo, significa que a soma de todas as ações que tiveram acréscimo na sua cotação é maior do que a soma de todas as ações que tiveram um decréscimo na sua cotação. Com isso a gente fala que a bolsa fechou esse dia em alta. Caso aconteça ao contrário, que a bolsa fechou em baixa ou fechou em queda. Então, ao acompanhar esses pontos do índice do Ibov, a gente consegue ter uma boa noção de como que está andando o mercado acionário brasileiro e também, de certa forma, até como está andando a nossa economia brasileira em geral. Até porque tudo que acontece no mercado financeiro, seja aqui no Brasil e também no mundo inteiro, tem certos impactos diretos e indiretos nas nossas empresas. Então, quando a gente acompanha esses sistemas de pontos através do índice do Ibovespa, a gente consegue ter uma boa noção de como que está andando o nosso mercado acionário e de como também está andando a nossa economia brasileira. Até porque tudo que acontece no mercado financeiro, seja aqui no Brasil, seja em outros lugares do mundo, tem impactos diretos e indiretos nas nossas empresas. O seu preço das ações também varia. O preço das ações variando, a pontuação do índice também varia. E o grande objetivo de todos os investidores é superar a variação do índice do Ibovespa. Então, por exemplo, se em um certo período de tempo o índice Ibovespa valorizar 10%, o mínimo que a gente espera que a nossa carteira de valorização tenha é mais do que 10%. Mas qual que é o motivo da gente querer isso? Bom, o motivo é que o índice Ibovespa representa a média de todas as empresas. E eu acho que nenhum investidor quer ter uma rentabilidade da sua carteira abaixo da média ou até na média. Pelo menos eu quero ter sempre uma rentabilidade acima da média, porque senão valeria mais a pena, por exemplo, eu simplesmente comprar índices do Ibovespa e deixar eles a longo prazo valorizando. Também não seria uma má ideia, mas eu acho que todo investidor tem como objetivo conseguir rentabilidades mais altas, fazendo escolha de bons ativos e estruturando bem a sua carteira. Então a gente costuma dizer que a rentabilidade real que a gente teve em um determinado período é a rentabilidade da nossa carteira subtraída da valorização do índice do Ibovespa. Se por um período de tempo um pouco mais prolongado a gente tiver uma variação abaixo do índice Ibovespa, é uma boa indicação de que a gente não está escolhendo bons ativos ou que a gente até está escolhendo bons ativos, mas está com uma estruturação de carteira um pouco desproporcional. Então, ou a gente precisa mudar essa estruturação, ou a gente precisa, de forma urgente, fazer um rebalanceamento. É muito normal, mesmo excelentes ativos, excelentes ações de excelentes empresas, terem algumas quedas por um determinado período de tempo. Isso é totalmente normal e a gente precisa até aproveitar esses momentos para conseguir aumentar a nossa participação
na sociedade dessa empresa. E é por isso que é essencial a gente ter uma diversificação na carteira e também ter uma boa estruturação, ou seja, ter uma boa divisão da porcentagem que a gente vai ter em cada tipo de investimento, como por exemplo, ter 10% em fundos imobiliários, ter 20% em ações brasileiras, ter 30% em renda fixa, ter mais tanto em ações do exterior, ter mais um pouco em reservas de valor, como o ouro, como a prata, como o Bitcoin, ou seja, fazer realmente uma divisão que condiza mais com o teu próprio perfil de investimentos. Porque caso algum desses ativos tenha uma forte desvalorização, vão ter vários outros que não vão deixar com que a variação da carteira vá muito para baixo. Por exemplo, o que está acontecendo com os fundos imobiliários agora. Eles estão tendo uma forte queda, o que é algo normal, que é totalmente justificável de se acontecer. Mas para quem tem uma concentração muito grande de fundos imobiliários na carteira, essa variação está sendo puxada para baixo. Para quem tem uma boa estruturação e tem uma parte só da sua carteira em fundos imobiliários, essa queda não está significando tanto se comparado com o resto da carteira. Então, mesmo assim, está conseguindo provavelmente ter uma variação bem acima do Ibovespa. E para quem chegou até o final do vídeo, eu deixei um bônus surpresa aqui. O índice Bovespa, assim como qualquer outro ETF, é uma excelente forma de quem está iniciando no mundo dos investimentos começar a dar os primeiros passos. Porque justamente, como eu falei para vocês, já tem uma grande diversificação. A grande maioria das ações das empresas que são negociadas na B3 estão inseridas no Ibov, assim como, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é um índice da Bolsa de Valores norte-americana, também tem 500 das principais empresas dos Estados Unidos inseridas nesse índice. Então você automaticamente já tem uma boa diversificação de excelentes empresas. Fato é que vão ter empresas também que não são tão boas, mas a grande maioria das empresas boas, ao longo prazo, acaba fazendo com que a valorização seja sempre positiva. Então, para você que está iniciando, que ainda não tem tanta experiência e tanta confiança para fazer uma análise e escolher ativos mais específicos, escolher ETFs é uma excelente forma de você começar a sentir o terreno, começar a ver como funciona o mercado financeiro na prática e também ter uma certa rentabilidade que pode ser considerada bem positiva também ao longo prazo. E à medida que você for ganhando mais confiança, for ganhando mais prática, mais experiência, você vai fazendo aí as suas análises para adquirir também ativos mais em específico que vão te trazer rentabilidades maiores do que simplesmente colocar o seu dinheiro em ETFs. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha agregado aí no conhecimento sobre o mercado financeiro de vocês. Não deixem de dar um like, não deixem de colocar os comentários aí, caso vocês tenham dúvidas. Nos sigam nas redes sociais que também tá na descrição dos vídeos, porque realmente a gente está se esforçando muito para preparar e trazer o melhor conteúdo para agregar o conhecimento de vocês. Fechou? Então agradeço aí de coração a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!